Rádio França Internacional, são 17 horas em Paris, 18 horas em Maputo. Eva Massi. Começa agora o segundo jornal do dia aqui na Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. A marcar a atualidade desta terça-feira, 20 de dezembro, a oposição em São Tomé e Príncipe organizou hoje uma manifestação para exigir esclarecimentos e verdade sobre a tentativa de golpe de Estado do passado 25 de novembro. A Rússia e a Bielorrússia estão a reforçar a sua cooperação, nomeadamente em matéria de defesa, numa altura em que o próprio Vladimir Putin admite que a situação na Ucrânia está extremamente difícil. Estes são alguns dos temas que vamos desenvolver neste jornal, sob controle técnico de Hélène Dutru-Rosset. São Tomé, 102.8 FM. Em São Tomé e Príncipe, partidos da oposição com e sem assento parlamentar organizaram esta tarde uma manifestação de repúdio aos acontecimentos do passado dia 25 de novembro que resultaram na tortura e morte de 4 pessoas. A oposição exige esclarecimentos e verdade sobre esta tentativa de golpe de Estado e esta manifestação foi considerada pelo Primeiro-Ministro como sendo uma iniciativa irresponsável. Mais pormenores com Maximino Carlos. Os partidos políticos da oposição, antes da manifestação, decidiram encontrar-se com o Presidente da República, Carlos Villanova, na qualidade de chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. Neste grupo de partidos figuram alguns com assento parlamentar, nomeadamente MLSTB-PSD e Basta. Os restantes partidos não têm assento parlamentar e alguns foram extintos pelo Tribunal Constitucional. Nelson Carvalho, em representação dos referidos partidos, disse que estão ávidos em conhecer a verdade dos acontecimentos de 25 de novembro face aos inquéritos que decorrem. Brevemente as coisas serão esclarecidas, porque o Sr. Presidente também está muito interessado para que realmente as coisas sejam esclarecidas, para que todo o povo São Tomé e Príncipe volte àquela realidade de paz, de sossego, sem medo. O Primeiro-Ministro Patrício Trovoada disse que a manifestação representa um ato irresponsável dos partidos da oposição. Há um aproveitamento político por parte da oposição e, eu repito, falou de 7 partidos, mas alguns deles até foram extintos pelo Tribunal Constitucional, porque são partidos que não têm nenhuma representação nacional. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. E ainda em São Tomé e Príncipe, 6 militares santomenses foram colocados em prisão preventiva hoje por suspeita de tortura e homicídio de 4 homens que estavam alegadamente envolvidos no assalto ao quartel-general no passado dia 25 de novembro. Segundo o Ministério Público são-tomense, até à passada quarta-feira tinham sido detidas 17 pessoas, das quais 9 ficaram em prisão preventiva. Em Moçambique, a situação geral da nação é de estabilização e de renovação face aos desafios internos e externos. É a conclusão do presidente Filipe Nyusi, que prestou hoje na Assembleia da República o seu informe sobre o estado-geral da nação. O presidente considerou que, apesar do ano difícil, o governo manteve o país estável, pacífico e credível de governação sustentável, com uma projeção além fronteiras. Mais pormenores com Orfeu Lisboa. O terrorismo, as calamidades naturais e a Covid-19 são alguns dos fatores que tornaram o ano difícil para Moçambique, mas ainda assim, conclui o chefe de Estado, Filipe Nyusi, que o país soube lidar com estes e outros fenómenos. Por isso, pode-se assim afirmar categoricamente que a situação geral da nação é de estabilização e de renovado optimismo face aos desafios internos e externos. No seu discurso de 2 horas e em que fez a radiografia do país nos últimos 12 meses em diferentes setores, Filipe Nyusi anunciou que o Estado não vai pagar o 13º salário aos funcionários e agentes do Estado devido à implementação da tabela salarial única. Lamentamos anunciar que neste ano estamos impossibilitados de bonificar os funcionários públicos com o 13º salário. Em sede do Parlamento, o presidente moçambicano, que proferiu o seu discurso sobre o Estado-Geral da Nação, anunciou igualmente a concessão de indulto a mais de 800 reclusos. De Maputo para a RFI, Orfeu Lisboa. Na África do Sul, o Supremo Tribunal rejeitou o pedido de Moçambique no processo de uma possível extradição para os Estados Unidos de Manuel Chang, o ex-ministro das Finanças em Moçambique. Atualmente detido na África do Sul, Manuel Chang é alvo de um pedido de extradição para os Estados Unidos no âmbito do processo das dívidas ocultas, um caso de corrupção e lavagem de dinheiro. O governo de Moçambique fez um pedido de recurso para tentar bloquear a extradição, mas o pedido foi rejeitado pela Justiça sul-africana. Maputo
105 FM. E passamos agora para a atualidade internacional. O medicamento lecanemab conseguiu atenuar a doença de Alzheimer em 27% dos pacientes durante um ensaio clínico onde participaram cerca de 1.800 pessoas diagnosticadas com esta doença. Ana Luísa Cardoso, investigadora do Centro de Neurociências e Biologia Cerebral da Universidade de Coimbra, está a levar a cabo o seu próprio estudo sobre uma cura para a doença de Alzheimer e considera que os resultados deste medicamento são históricos, mas avisa que não se trata ainda de uma cura. Embora não sejam resultados extraordinários, por assim dizer, são históricos no sentido em que até hoje não tem sido possível a nenhum medicamento que já tem chegado em ensaios clínicos ter um efeito claramente benéfico. E embora este resultado não seja um resultado de cura, não seja um resultado extraordinário nesse sentido, não é? É a primeira vez que se está a conseguir, de facto, intervir de forma direta na doença através dos mecanismos que são descritos para a própria doença, porque os medicamentos que até hoje são utilizados no tratamento da doença de Alzheimer não focam os mecanismos principais da doença, são mais para controle de sintomatologia. E neste caso, em particular, este medicamento não foi desenhado para intervir naquilo que muitos cientistas acreditam, muitos médicos acreditam que é uma das causas principais dos sintomas dos doentes e do desenvolvimento da doença em si. Portanto, nesse sentido, podemos dizer que é histórico. Ouvimos Ana Luísa Cardoso, investigadora do Centro de Neurociências e Biologia Cerebral da Universidade de Coimbra, entrevistada por Catarina Falcão. O presidente russo admitiu hoje, numa mensagem dirigida aos funcionários de segurança do seu país, que a situação está extremamente difícil nas regiões ucranianas anexadas em setembro. Estas declarações de Putin surgem depois de este último se ter avistado ontem com o seu homólogo da Bielorrússia, o seu aliado, com quem anunciou um reforço da cooperação, nomeadamente em matéria de defesa. Mais pormenores com Liliana Henriques. A situação nas repúblicas populares da Donetsk e Lugansk, bem como nas regiões de Kherson e Zaporizhia, é extremamente difícil, foi o que disse Vladimir Putin numa mensagem vídeo em que apela aos serviços de segurança e contra-espionagem a uma concentração máxima. Vladimir Putin, recorde-se, avistou-se ontem com o seu homólogo e aliado bielorrusso, com quem estabeleceu um reforço da cooperação, designadamente no setor da defesa, com entrega mútua de armas e fabrico comum de armamento. A Rússia deveria igualmente continuar a formar militares bielorrussos para pilotar aviões de concepção soviética, Putin referindo, contudo, que este estreitar de relações não significa que o seu país esteja a absorver a Bielorrússia. Do lado de Kiev, apesar do receio de um ataque vindo da Bielorrússia, as autoridades optaram por minimizar a alçada deste encontro. O chefe da diplomacia ucraniana qualificou como uma nova gesticulação política durante a qual nenhuma decisão crítica foi tomada e, por sua vez, num gesto interpretado como um desafio a Moscovo, o presidente ucraniano deslocou-se a Bakhmut, uma das principais frentes de combate do seu país. No terreno, a violência não conhece tréguas. Segundo o exército ucraniano, 30 a 35 drones kamikazes atirados pela Rússia e cuja maioria visava Kiev foram abatidos ontem. As autoridades ucranianas referem igualmente que esta terça-feira pelo menos 5 pessoas foram mortas em Donetsk e Kherson, no leste, sendo que a explosão de 21 mísseis em Zaporizhia privou esta cidade de energia elétrica. Em Espanha, a reforma judicial do governo de Pedro Sánchez foi bloqueada pelo Tribunal Constitucional. A reforma em questão previa facilitar a renovação de 4 dos 12 magistrados do Tribunal Constitucional, precisamente a instituição que está agora a bloquear a reforma, a pedido da oposição de direita do Partido Popular. Ao bloquear a reforma de Sánchez, o Tribunal Constitucional preserva assim uma maioria conservadora. O primeiro-ministro Sánchez denunciou uma decisão de extrema gravidade. Nos Estados Unidos, Donald Trump foi acusado de apelo à insurreição, entre outros. A Comissão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos recomendou esta segunda-feira que o antigo presidente norte-americano seja julgado no caso do ataque ao Capitólio em janeiro do ano passado. Em resposta, Donald Trump acusou a Comissão de tentar impedir a sua recandidatura à Casa Branca em 2024. É o fim deste jornal. A informação continua na nossa página ou nas redes sociais. Fique connosco, já a seguir teremos a convidada do dia e o Magazine de Ciência. Até já!